Recentemente eu escrevi um artigo para o nosso blog, temperançapolitica.com, chamado Axé para a música que é negócio e entretenimento. Basicamente o artigo faz um comentário, uma espécie de análise crítica a respeito do filme Axé, Canto de um Povo de um Lugar, que foi lançado em 2017, mas recentemente alcançou muito mais sucesso na medida em que ele foi comprado, os direitos de transmissão foram adquiridos por canais de streaming. Primeiro o Canal Brasil, depois a GNT, acho que também teve sendo exibido no Now, e ainda mais recentemente, acho que a partir do começo desse ano, 2020, ele começou a ser exibido no Netflix, onde ele alcançou um público de espectadores muito maior. Ele, no período em que teve em cartaz nos cinemas, ele ficou em exibição num circuito de exibição relativamente pequeno e foi assistido por relativamente poucas pessoas, né? E por esses novos canais de transmissão agora ele alcançou um público muito maior. A tal ponto que depois que ele entrou em exibição nesses canais de streaming, especialmente o Netflix, a palavra axé apareceu como uma das palavras de maior busca no Google, dado o número de pessoas que estavam assistindo, se interessaram e quiseram saber mais informações sobre esse assunto, né? Bom, basicamente o filme conta a história da chamada Axé Music entre o meado dos anos 70 até mais ou menos os dias de hoje, né? E o filme é extraordinário. Eu achei o filme incrível, muito emocionante, é uma narrativa muito envolvente e consegue ali, em pouco menos de 2 horas, sintetizar vários elementos que foram muito marcantes na história desse gênero musical, né? Um dos primeiros aspectos que eu achei interessante foi o fato do filme não se concentrar em entrevistar apenas cantores de sucesso, né? Ele entrevista vários cantores de sucesso, a Ivete Sangalo, a Daniela Mercury, o Netinho, o Luiz Caldas, né? Que foram alguns dos protagonistas desse movimento. Mas ele também entrevista muitos radialistas, jornalistas, críticos musicais, arranjadores, empresários, proprietários de estúdios musicais. Isso é um primeiro aspecto interessante, porque o sucesso da Axé Music ele é resultado de toda uma cadeia produtiva da indústria do entretenimento que não diz respeito apenas a quem canta, aquele que está em primeiro plano para o público consumidor daquela música. Para que aquela música possa ser consumida e que chegue a fazer sucesso, muitos profissionais têm que trabalhar nessa música e colaboram, desde o compositor das letras, que não necessariamente é o mesmo que canta, até os arranjadores, os instrumentistas, todos os músicos que envolvem a banda. Cada uma dessas pessoas, elas oferecem alguma pequena ou grande contribuição para que essa música faça sucesso. Então, eu acho que esse é um primeiro aspecto interessante, que o filme escapa, então, desse fetiche, né, pelo cantor, pelo principal artista, fugindo um pouco de uma certa mística romântica que olha para um produto cultural qualquer como produto de um gênio de um indivíduo. Mas, na verdade, ali você tem várias pessoas, toda uma rede de atores trabalhando. Outro aspecto interessante da história da Axé Music, que está muito bem representada no filme, é o fato desse gênero musical poder ser visto como produto de um protagonismo subalterno, né? Por que eu quero dizer com isso? Quem produz essa música, as letras, os arranjos, em geral, são artistas de origens populares. Embora existam artistas que não são necessariamente de origens populares, não são necessariamente de origens pobres, mas, grosso modo, boa parte dos artistas que se envolvem e se mobilizam ao redor desse gênero musical, né? Ou não é bem nesse gênero, desse movimento, né, que ficou conhecido como Axé Music, porque conforme eles explicam no filme, a Axé Music não é exatamente um ritmo, mas é uma combinação de diferentes ritmos sob o mesmo nome, né? Então todos os artistas envolvidos, todos não, mas vários artistas envolvidos com isso, eles geralmente são de estratos populares. E por outro lado, as pessoas que consomem predominantemente essa música também são pessoas de origens populares. Não é por acaso que ela faz sucesso, né? Num país em que a maior parte da população faz parte, integra as classes populares, para que uma música faça sucesso, ela tem que cair no gosto das classes populares, porque é aí que está o grosso dos consumidores, né? Então, esse aspecto que o filme evidencia, que diz respeito à própria história da Axé Music,
é também bem interessante. O último aspecto que eu quero chamar a atenção de vocês diz respeito ao fato da música, da circulação da música, não está em contradição com os mecanismos de comercialização da cultura. Isso eu acho que é um aspecto interessante, porque a interpretação predominante a respeito das artes e da cultura, não apenas no Brasil, mas em vários outros lugares, ela é muito influenciada por uma filosofia negativa ligada a um grupo de pensadores, intelectuais e estudiosos, filósofos da cultura alemães, que são conhecidos como a Escola de Frankfurt. E a filosofia desse grupo de intelectuais, ela via os mecanismos de comercialização da cultura, a chamada indústria cultural, a expressão que eles próprios criaram para descrever esse processo, como algo sempre muito negativo, muito pernicioso, que padroniza a música e as linguagens culturais em geral e, portanto, tira dela o potencial crítico, reflexivo e de expansão das consciências que a cultura poderia oferecer. E a história da Axé Music, se visto no detalhe, ela mostra uma contradição desse tipo de raciocínio, porque o sucesso comercial da Axé Music em nenhum momento esteve em contradição com a capacidade desses ritmos agregados, né, ao redor desse conceito de Axé Music, expressarem valores, expressarem visões de mundo, comunicarem ideias, né? Ao contrário, né? Foi precisamente pela capacidade de fazer sucesso por meio dos canais de circulação comercial que eram oferecidos e foram conquistados por esses artistas e por esses músicos, foi que esse gênero, conhecido como Axé Music, foi capaz de comunicar uma série de valores, como, por exemplo, a reinvenção de Salvador como uma cidade que tem orgulho e comunica publicamente esse orgulho de ser uma cidade predominantemente negra, né? Não foi a Axé Music que inventou isso, mas a Axé Music se integrou a esse movimento político de reivindicação de orgulho negro e deu visibilidade a isso, comunicou essa mensagem. Várias das letras das músicas cantadas por esses artistas falavam sobre isso, né? Os próprios ritmos adotados por esses artistas comunicavam isso. De tal maneira que a noção de que a comercialização da cultura é sempre algo negativo deve ser relativizada, né? É que a natureza popular dessas músicas não tem que ver apenas com o fato de vários das suas estrelas serem pessoas de origens populares e também os seus consumidores, como a própria temática das músicas falam sobre coisas do universo cultural das classes populares, né? Então, isso é um outro exemplo de como é que os mecanismos de comercialização eles acabam oferecendo uma plataforma de divulgação e de comunicação em larga escala, para amplas audiências, de alguma coisa que talvez de outro modo ficaria invisibilizado. Com isso, eu não estou querendo fazer um elogio aqui cego e dogmático à celebração dos mecanismos de mercado. Existem contradições nesse processo e nesse aspecto também o filme é interessante, porque ele não deixa escapar essas contradições. Ele fala sobre os efeitos negativos que essa comercialização da cultura, quando praticada de maneira excessiva, acabaram desencadeando também para esse gênero musical, né? O fato do surgimento dos blocos de carnaval, no Carnaval de Salvador, com aquelas cordas, com camarotes, que acabavam excluindo as classes populares, pelo menos desses blocos, né? Existiam, enfim, dezenas de blocos, alguns eram populares, outros não, mas de qualquer maneira houve ali um processo crescente de oligopolização da música e do carnaval de Salvador. Inclusive os diretores do filme, ele pergunta isso para vários músicos, inclusive para alguns dos músicos que são alguns dos protagonistas desse processo de oligopolização, como é o caso, por exemplo, da Ivete Sangalo, né, que concentra uma boa parte dos recursos econômicos que circulam nesse cenário, atualmente são explorados economicamente por empresas ligadas a ela, né? Ela é interpelada sobre isso no filme e, naturalmente, ela não concorda com isso. Ela vê para o cenário musical de Salvador como um cenário muito solidário, que não é a visão que aparece de outros músicos, né, que se veem
excluídos das oportunidades de exploração econômica disso. Então, há uma tensão, há um conflito, há contradições, ambiguidades, né? Então, esse é um aspecto interessante. Então, a minha avaliação aqui, ela não é a celebração dogmática e cega das vantagens que a economia de mercado oferece por meio da circulação em larga escala de certas linguagens artísticas, mas eu também não acho que isso deva ser sempre criticado. Há um justo equilíbrio entre as vantagens e desvantagens que decorrem desse processo que eu acho que tem que ser pensado com mais temperança. Inscreva-se no nosso canal, curta os nossos vídeos, compartilhe com os seus amigos. Se você não gostou, compartilhe com os seus inimigos.